Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Henrique Egídio, professor da disciplina de Educação Física. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas. Mas o que seria lutas? Será que lutas e brigas são a mesma coisa? Será que aquelas brigas que a gente vê na rua, nos estádios de futebol, será que podem ser consideradas lutas? De antemão, eu já adianto para vocês que não, que são coisas totalmente distintas e que não podem ser comparadas. Lutas é uma coisa, briga é outra, que não estão relacionadas, não são as mesmas coisas. Mas e aí, que tipos de lutas vocês conhecem? Vocês já vivenciaram alguma luta? Essas reflexões são importantes para a gente dar continuidade na aula. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o contexto histórico das lutas, porque as lutas nem sempre foram iguais a que é nos dias de hoje, as lutas que a gente já conhece. Elas foram se modificando ao longo dos anos. Então, é importante a gente destacar que as lutas elas já estavam presentes desde o homem primitivo, lá na pré-história. O homem ele fazia do uso das lutas para se sobreviver. Então, tinha uma característica de sobrevivência. O homem, ao caçar, ele acabava entrando em confronto direto com animais. Então havia um combate ali, havia a presença das lutas já desde a época da pré-história, com uma característica de sobrevivência. As lutas elas também estavam presentes na antiguidade, inclusive na Grécia Antiga, no século 7 a.C. Então, olha o quanto tempo atrás, quanto tempos que há lutas já presentes na sociedade. Lá na Grécia Antiga já existia uma luta chamada Pancasso. Ela fez parte dos Jogos Olímpicos gregos. Só que era uma luta extremamente violenta. Era um combate direto entre os oponentes, com socos, com chutes extremamente fortes. Então era uma luta violenta e elas só terminavam com a desistência de um oponente ou com a morte do outro. Então era luta extremamente violenta. Há também registros das lutas na Roma Antiga, em 286 anos antes de Cristo, há muito tempo atrás também. Então as lutas já estavam presentes lá na Roma Antiga, durante o Império Romano, na qual os escravos eles eram selecionados para entrar em uma arena de combate. Essas arenas eram chamadas de Coliseu. Observem nas imagens que essa arena ela era parecida com os estádios de futebol, onde tinha um local para a plateia, para o público acompanhar esses embates. Esse local era conhecido como Coliseu. Então os escravos eles entravam na arena e lutavam contra outros escravos ou também contra animais, contra as feras. Esses escravos eles eram conhecidos como os gladiadores. Provavelmente vocês já ouviram falar no filme 300. Lá retrata algumas cenas que consegue fazer um paralelo com as lutas da Roma Antiga. Importante a gente compreender também os conceitos de luta. Então, primeiramente, as lutas, um conceito geral, é caracterizada como oposição, uma fusão de ataque e defesa. Então, um oponente contra o outro entrando em combates corporais, com movimentos de ataque e movimentos de defesa. Então, quando falar em lutas, a gente tem que sempre lembrar da oposição, um contra o outro. Vocês também vão ouvir falar das modalidades esportivas de combate, que também está relacionado com as lutas. Porém, são lutas com características de competição. Tem organizações, federações e instituições oficiais que estabelecem regras, organizam eventos com características de competição. Então aqui a luta ela tem uma característica muito maior de competir, os atletas em caráter de competição. Provavelmente vocês já ouviram falar também nas artes marciais, já devem ter visto em filmes ou em séries, ou ouvido falar numa roda com os amigos. As artes marciais ela está relacionada com a filosofia de vida de uma determinada população. Ela também fazia uso das lutas em caráter de guerra, porque naquela época, há muito tempo atrás, não tinha presença de armas. Então as artes marciais surgiam como uma estratégia de defesa e ataque durante as guerras. As artes marciais vêm do termo grego Marte, que é o deus da guerra, por remeter aos conflitos durante as guerras, como as artes marciais estavam relacionadas com essa estratégia de defesa e ataque
nas conquistas de territórios e na defesa dos próprios territórios também contra invasores. Então, desde 1950, as artes marciais têm sido disseminadas no mundo todo. Cada ano que passa, acaba ganhando uma maior repercussão no mundo inteiro. Em séculos passados, inclusive, quem sabia artes marciais era considerado uma pessoa muito importante. Por quê? Porque ela tinha capacidade de se defender e defender as pessoas à sua volta, inclusive as suas comunidades. Então, era considerado uma pessoa muito importante. Uma dessas artes marciais é o karatê. O karatê, provavelmente vocês já ouviram falar sobre o filme Karate Kid. É um filme muito conhecido que retrata alguns aspectos do karatê que dá para a gente fazer esse paralelo também, essa relação com a história. O karatê ele quer dizer mãos vazias. Por quê? Porque ele não faz a utilização de nenhuma arma. Não utiliza espadas, não utiliza faca, não tem arma nenhuma, é somente o corpo. Então por isso que quer dizer mãos vazias. A história do karatê é muito importante também porque ele tem origem na ilha de Okinawa, no Japão. Essa ilha de Okinawa, como vocês podem reparar na imagem, ela fica entre a China e entre o território japonês. Então ela era uma ilha considerada como uma estratégia comercial, era uma rota comercial. Então ambos os países, tanto a China quanto o Japão, queriam conquistar esse território. Quando os japoneses conquistam a ilha de Okinawa, ele desarma toda a população. Por quê? Com medo da população se rebelar e tomar o poder dos japoneses novamente. Então, o que essa população fez? Ela começa a desenvolver o karatê como uma forma de defesa contra invasores e criminosos da época. Como eles não tinham arma, eles faziam uso do karatê para se defender. E por que o karatê tem influências chinesas? Porque os mestres, ao viajarem lá na China, aprenderam algumas técnicas que, ao retornarem para o Japão, ensinou esses povos. Então, misturou as técnicas aprendidas na China e com as técnicas que eles já sabiam, originária da sua região, acabaram desenvolvendo o karatê. Por isso essas influências chinesas também. Então o karatê, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela passa a ser desenvolvida como forma de defesa pessoal, desenvolvimento físico e mental. Então ele não está preocupado somente com o aspecto físico, mas também com o aspecto mental do praticante. E com o passar dos anos e a difusão no mundo todo, o karatê ele começa a se assumir também como uma modalidade competitiva. Lembra que a gente falou anteriormente sobre as modalidades de esporte de combate? O karatê ele começa a assumir essa característica também, com criação de federações, organizações, regras específicas e campeonatos oficiais. Então, o karatê, enquanto competição, possui duas formas. A primeira é o kata, que não está relacionado com a luta corporal entre um oponente e outro, mas sim apresentações em que são atribuídos pontos de acordo com a performance de cada praticante. A segunda forma de competição é o kumite. O kumite sim está relacionado com o combate corporal entre dois oponentes, em que os pontos são atribuídos de acordo com os golpes. Então cada golpe equivale a um ponto, cada região que acerta equivale a um ponto. Então os pontos são atribuídos de acordo com os golpes. Então, o karatê atualmente ele possui diversos praticantes no mundo todo e ele está relacionado com o autocontrole, a concentração, a ansiedade. Então, não só com o aspecto físico, mas também o mental. E ele pode ser praticado tanto por crianças quanto adultos, homens e mulheres. Não tem restrição. Então, é importante a gente entender o que? O karatê ele também está relacionado com a filosofia de vida de um povo. A gente consegue, através do karatê, entender um pouco a história, contexto cultural, social de determinadas civilizações. Então, pessoal, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre as lutas, mais precisamente sobre o karatê. Até a próxima e muito obrigado.